Sejam bem-vindos a mais um podcast Odisseia, um podcast dedicado ao nosso crescimento humano, pessoal. E nós trazemos vários temas aqui e hoje eu tenho a alegria de estar comigo com uma amiga que eu conheci já há algum tempo, é uma empresária há mais de 30 anos, a Carmen está aqui com a gente. Não precisava falar que há mais de 30 anos, né? Aí também já é muito, mas é verdade. Mas há é 30 verdade. anos, Carmen. Já Mais de 30 mais anos. de 30 anos. Eu realmente comecei bastante cedo, porque eu sou da época em que a gente começa a trabalhar, tira a carteira de trabalho e ajuda em casa, né? Então eram muitos irmãos em casa, todos precisavam trabalhar. Com 14 anos eu já tinha minha carteira assinada. Nós começamos na mesma idade também. Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade. E Ai, naquela época era carteira assinada, né? Você podia ter a carteira mesmo assinada, começava ali como jovem. E interessante. e tinha muito orgulho, né? E trabalhava o dia todo, estudava à noite, e isso era normal, era normal. E aquela vontade de continuar estudando, ir para a faculdade, de crescer, né? É uma expectativa que a maioria dos jovens tinha antigamente. E num ambiente muito diferente do que a gente tem hoje, em que as coisas estão mais acessíveis pela internet. Quando a gente queria crescer, se desenvolver, não tinha outra alternativa. Era faculdade, livro, seminário, você tinha que se deslocar. Hoje está tudo tão mais simples, mas parece que mesmo assim as pessoas ainda têm uma certa dificuldade de realmente empreender, crescer profissionalmente. Qual que é a tua visão disso? E se tem uma coisa que eu sempre tive, foi essa sede de crescer e de conhecer, né? Eu digo assim, a minha vida, ela começou a tomar um rumo quando eu tinha 9 anos de idade. Uau! Eu sou a única pessoa que eu me conheço, né? Se mais alguém aí já aconteceu isso com você, avisa aqui a gente, mas até então eu sou a única, tá? Que com 9 anos eu fui atropelada 2 vezes. Que isso, cara? Porque eu ia na biblioteca. E quando eu descobri a biblioteca, cara, minha cabeça fez assim, pá! Eu descobri que eu podia ir para a ilha de Creta e ver o Minotauro, que eu podia viver tantas coisas, né? Os gafanhotos da Quarapoca, que eles iam chegar a qualquer instante, o mistério dos 5 estrelas. Quando eu descobri a biblioteca, minha cabeça explodiu de uma forma que eu pegava um livro e eu não aguentava. Eu ter que chegar em casa para ler o livro, isso era muito. Então eu já ia lendo no No caminho. caminho. E eu fui atropelada. Não contente, 2 meses depois eu fui atropelada de novo. E vocês podem não acreditar, mas é uma cidade pequena, com pouquíssimo movimento. E eu fui atropelada por 2 Fuscas, um Fusca verde e um Fusca azul. Meu Deus. Eram 2 pessoas completamente diferentes e as 2 pessoas me atropelaram. E assim, a segunda, inclusive, tinha uma floricultura, né? E ela se sentia muito culpada e levava muitas flores em casa. Os vizinhos achavam até que eu tinha morrido no atropelamento. Uau! Mas não, eu fiquei em casa lendo, feliz que eu ia ter mais tempo para ler Não precisava e ir para a ir escola. pra escola. Então, realmente, essa ideia de saber o que é que está acontecendo no céu, no mar, na terra, em todos os cantos, isso é algo assim que me motiva muito, Que muito. bacana. E essa sede de conhecimento impactou na sua carreira, nas suas escolhas profissionais? Impactou em toda a minha vida, de querer sempre buscar entender, buscar o entendimento, né, de como que as coisas acontecem, por que as coisas são de um jeito no sul do país, no norte do país. Então, eu me lembro, por exemplo, a primeira vez que eu viajei para Bonito, naquela época não existiam nem pousadas em Bonito, nada disso. E nós fazíamos uns passeios que tinham os guias turísticos e a gente almoçava na fazenda onde estavam os próprios donos da fazenda abrindo a casa para refeição. Enquanto todo mundo estava lá na mesa comendo, eu queria conversar com os donos, eu queria saber como que eles tinham descoberto aquele lugar, né? Como que eles descobriram Bonito, como que eles chegaram naquela conclusão, se eles já moravam lá, se eles tinham ido mais tarde, se eles tinham visto uma oportunidade de negócios e tinham aproveitado. Então, eu queria saber, eu não sei exatamente por que eu sempre quis saber, mas eu queria saber. Eu sou aquela pessoa que sempre teve muita sede de entender, de saber, e com certeza isso fez a diferença na minha vida, com certeza, porque com 24 anos de idade eu já estava com meu primeiro CNPJ aberto, eu já tinha passado em 2 multinacionais, uma americana, uma francesa, já tinha trabalhado em consultorias e abri minha própria consultoria, né? E o que te levou a abrir uma consultoria, um negócio há tanto tempo atrás?
porque eu queria fazer as coisas do meu jeito. Eu sempre achava que tinha um jeito melhor para se fazer as coisas e eu queria fazer, eu queria estar compartilhando isso e eu queria ser empresária, né? Isso é uma coisa assim que sempre me fascinou. Eu venho de uma família onde ninguém era empresário, né? Então as pessoas eram sempre trabalhadores, meus pais tinham quarta série primária, minha mãe também, dona de casa, trabalhava na produção, parou de trabalhar quando eu nasci. Então, assim, meu pai também saía de casa e eu não via meu pai sair de casa. Meu pai saía de casa para trabalhar 5:30 da manhã, 6 da manhã. Daí ele chegava à noite e, tipo, 7, 8 horas da noite, jantava, né? Tomava banho, jantava e sentava na frente da televisão. E o que os pais fazem na frente da televisão? Dormem. E aí, de tão cansado, né? E aí, você vai lá mexer no canal da televisão. Não, não, tô assistindo, né? Então, eu não tive praticamente um relacionamento com os meus pais, assim. Com a minha mãe, sim, eu ficava bem próxima, né? Inclusive, hoje seria aniversário dela. Se ela Uau. estivesse viva, ela Como é que faria é o nome dela? 91 anos. Adelina. Adelina. Se ela estivesse viva hoje, ela faria Onde quer que a 91 dona anos. Adelina esteja, deve estar orgulhosa da filha. Com certeza. Com certeza. Ela sempre me acompanhou muito, né? Em toda a minha trajetória. Então, eu fico emocionada. Eu tenho muitas fotos, né? E assim, tipo, eu fazendo palestras já 20 anos atrás, e ela sempre sentadinha na primeira fileira, assim, olhando. Então, uma vez eu fui separar umas fotos, que eu queria fazer um post, e eu me dei conta de que em todas as fotos ela estava olhando para mim. Até quando eu fazia uma foto assim, tipo, eu e ela junto, em vez de ela estar olhando para a câmera, ela estava assim, olhando para Olha mim. só. Então, assim, a gente tinha uma relação incrível. Mas o meu pai, eu não consegui ter uma relação com ele, porque ele estava sempre trabalhando, sempre trabalhando. Eu só fui conseguir realmente me relacionar com meu pai quando ele teve Alzheimer. Uau. Porque aí ele e minha mãe, os dois tiveram Alzheimer, então eu pude ser a filhinha que todo mundo sonha em ser, né? A filhinha que vai com os pais na sorveteria. Na região onde eu moro tem muita festa. Festa da uva, festa do caqui, festa do figo, festa das orquídeas, festa do morango. Então a gente sempre tinha uma festa para ir, eu levava eles nas festas, tal, e os dois já estavam com Alzheimer. Então foi um processo assim lento de Alzheimer, né? Mas neste momento eu pude estar com eles. E este é um dos pontos que, sendo empresária, eu tinha condições. Porque eu aprendi a confiar na minha equipe. Eu aprendi que eu podia contratar pessoas que podiam tocar o meu negócio e que elas crescendo, se desenvolvendo, elas estavam cuidando delas, né? Então ser empresária foi um aprendizado incrível, porque no começo eu era a melhor empregada da minha empresa, lógico, né? Acho que todo mundo que começa pequeno começa assim, né? Começa sendo o próprio dono, empregado, atendente, acaba fazendo tudo. E fazia tudo mesmo, e era uma loucura de final de semana, muitas vezes feriado, tá lá trabalhando, sabe? E eu sempre achava que as pessoas nunca iam fazer tão bem quanto eu. Então eu contratava um monte de ajudantes assim, até que eu entendi que ajudante só te ajuda a ficar no operacional. E para mim foi uma grande virada de chave. Teve um ano em que isso aconteceu. Foi no Réveillon do ano 2000, o Réveillon do Millennium. Eu estava num resort, né? Com um monte de trabalho para fazer. Já te aconteceu isso? Eu fui diretor financeiro, então várias vezes eu passei Natal e Ano Novo, é aquele período que tá todo mundo descansando e a gente está fechando balanço, tá olhando relatório de final de ano, fechando planejamento, então conheço bem isso, viu? Réveillon do ano 2000. E como diz minha mãe, eu sempre fui muito inventiva. Então eu tive uma ideia de comprar um mini gravador. Sabe aquele que tem umas fitinhas desse tamanhozinho? Não tinha nem para vender na minha cidade, mas eu achei um lugar que vendia em outra cidade, fui buscar, comprei um monte de fitas e eu tive uma ideia brilhante. Eu fiquei trabalhando no resort quase meia-noite e eu lá trabalhando, eu gravava todos os laudos que eu tinha que entregar para o cliente nas fitas. Uau!
Aí, quando eu voltei para trabalhar, depois do Réveillon do Millennium e tal, aí eu distribuí as fitas para as meninas que trabalhavam comigo. E isso foi o treinamento dessas meninas, a preparação. Elas não tinham onde ouvir as fitas. Eu só tinha um gravador. Eu só comprei um gravador. E não vendia gravador na minha cidade. Uau! E aí? Aí que elas começaram a fazer elas mesmas os laudos. E nesse dia eu descobri que elas faziam muito mais rápido do que eu, muito melhor, muito mais completo, com muito mais qualidade, porque elas já tinham digitado tantas e tantas vezes os laudos que eu ditava, que elas sabiam aquilo que elas sabiam, mais aquilo que eu tinha feito durante tanto tempo com elas. Os laudos dela eram muito melhores e elas eram muito mais rápidas. Porque é muito mais rápido você digitar de acordo com as suas próprias ideias do que digitar algo que alguém está te ditando. Neste dia, a minha vida mudou. Porque nesse dia eu descobri que a minha equipe podia ser muito melhor do que eu. E aí, então... E você sabe que uma coisa que eu percebo quando a gente olha para o Brasil tem uma, por incrível que pareça, tem uma característica empreendedora. Tem muitas pessoas querendo empreender, mais do que, às vezes, até países mais desenvolvidos, como Estados Unidos. Mas fazer a transição de uma pessoa que não é empreendedora para alguém que é empreendedor e depois fazer a transição de quem é empreendedor para empresário não é uma jornada simples. Porque a pessoa, ela às vezes vê o resultado, vê o benefício. Ah, vou ter mais tempo, vou ter uma vida financeira mais tranquila, vou conseguir viajar, vou passar mais tempo com a família. E tudo isso é louvável, a pessoa pode almejar isso mesmo. Mas ela precisa fazer uma mudança, né? Ela precisa entender que começar a ser empreendedor é algo diferente. E depois se tornar um empresário é algo muito diferente também. Acho até que a parte de empreendedor as pessoas conseguem entender um pouco mais, porque é aquilo, não, eu vou fazer alguma coisa, entendo o meu público, entendo o produto e começo a eu fazer as coisas, e aí a coisa começa a dar certo. Mas na hora que isso começa a se transformar num negócio, é onde a maioria falha e falha, às vezes, miseravelmente. Falha saindo com dívida do negócio, saindo com casamento terminado, problema de relacionamento com o filho, problema de saúde, porque não conseguiu fazer essa transição do que é ser empresário de fato. Na sua história, o que você acha que é o principal erro que as pessoas cometem nessa transição de ser empreendedor para ser empresário? Muitas vezes, eles não percebem que eles têm que fazer essa transição. Eles acham que é normal. Eu mesma, eu achava que era normal, que a vida do empresário era aquela loucura mesmo, trabalhar o final de semana. Eu achava que isso era normal, né? E eles não se dão conta de que eles podem contratar pessoas que podem vir a fazer o trabalho até melhor do que o que eles fazem. E eles começam, o que eu percebi ao longo desses anos todos ajudando donos de empresa, né? Que eles têm ciúmes do que eles fazem. Eles entram em competição com o próprio empregado. Eu já vi, mas muitas vezes, o dono de empresa falar assim, não, mas se eu saio da empresa, tudo para. E fala com orgulho, né? Fala com Fala orgulho, com bate orgulho. no peito, porque nada funciona se eu não estou na empresa, porque eles não dão conta, porque eles não conseguem. Uma vez eu conheci um empresário, era um casal e ela era minha aluna. E ela já não sabia mais o que fazer com o marido, que era o sócio dela na empresa, porque ele saía, por exemplo, lá do sul, onde eles tinham confecções, para vir para São Paulo para comprar tecidos, visitar fornecedor tal. Saía de manhã, voltava de tarde. Porque vai que as máquinas quebrem. Como que ele vai deixar alguém mexer nas máquinas que custam caríssimo para fazer a manutenção? Então, ele não poderia se ausentar. Porque se ele se ausentasse, as máquinas iam parar e ele não poderia colocar nenhum outro mecânico para trabalhar. Porque tinham que ser máquinas, né, especializadas que pediam um mecânico especializado. E aí, ele vinha para São Paulo, tinha que visitar fornecedor, visitar cliente, fazer um monte de coisa. Ele fazia um bate-volta, voltava de madrugada. Tudo isso porque as máquinas só funcionavam se ele estivesse lá. E aí, conversando com ele, eu falei assim, escuta, e onde que você aprendeu a mexer tão bem assim nas máquinas? Ah, na outra empresa onde eu trabalhei. Eu falei, mas então seu patrão contratou um mecânico? Não era seu patrão que mexia nas máquinas? Aí é como se
ele tivesse se dado conta de que ele também podia contratar alguém. Sabe o que eu penso, Carmen? Eu olho muito uma cultura que às vezes a gente tem, que é a cultura do esforço. A gente às vezes conecta esforço com resultado e muitas vezes a gente pensa assim, não, eu tenho que me esforçar muito para que aquele resultado seja grande. E é lógico que a pessoa tem que se esforçar. Mas quando passa para o nível de empresário, o esforço é diferente, porque a pessoa precisa contribuir com quem está na retaguarda. Ela precisa ajudar quem está se desenvolvendo, ela precisa ajudar a pessoa que está começando naquela empresa para, às vezes, seguir o caminho dela. E se ela não fizer isso, na minha visão, ela não cumpre o papel dela como empresário. Porque o papel do empresário não é o de fazer as coisas, é o de promover o crescimento, promover o desenvolvimento. E ele não vai fazer isso se ele ficar 24 horas dentro da organização, porque ele vai conseguir uma doença, um casamento frustrado, um problema de relacionamento, e ele não vai cumprir o papel dele na sociedade. Mas eu vejo que ainda tem muito essa cultura, sabe? De que, não, principalmente a pessoa que veio mais simples, que não tinha nada e começou a construir, dela fazer, dela ir lá, ela tá, e ela se identifica com o negócio, parece que o negócio é ela é o negócio, e aí ela não consegue avançar para o próximo nível, que tem um papel importante, assim, tem que ajudar, caso que você comentou. Aí eu trago um funcionário, eu tenho um papel de treinar, de dar oportunidade. Obviamente que nem todo mundo vai aproveitar, mas esse é o papel da pessoa. O papel do empresário é criar um ambiente para que as pessoas possam crescer. Mas se ele não sai, se ele não larga o osso, como a gente às vezes brinca, né? Ele não cumpre o papel dele. Você vê isso acontecendo? O tempo todo. O tempo todo. E eu digo mais, ele tem vergonha de ter tempo livre. Ele tem vergonha de repente, ficar numa situação onde ele não tem o que fazer. Parece que ele está à toa, né? Para ele, trabalhar de sábado é normal, trabalhar de domingo é normal, trabalhar até altas horas é normal. Ir num cinema numa segunda-feira é crime. É crime. Então, tudo bem se eu trabalho de domingo, se eu todo mundo no churrasco, eu estou lá trabalhando, isso não tem nenhum problema, ele está acostumado, é a zona de conforto dele. Mas quando a gente fala de até mesmo parar para estudar dentro do horário de trabalho, não. Esse horário é ruim, Carmen. Não, mas eu vou ficar aí fazendo reunião com você às 4 da tarde. Você está trabalhando? Não, tem coisa para fazer. Você pode me atender à noite? Não, não posso te atender à noite. Porque se você não preza pelo teu tempo com qualidade, eu prezo. E muito disso é uma disfunção da pessoa esquecer que a nossa vida como ser humano, ela não pode estar restrita a um único aspecto. A gente brinca aqui no Projeto Odisseia que a nossa vida tem vários jardins, né? Tem o jardim da identidade, tem o jardim dos relacionamentos, tem o jardim da profissão, tem o jardim do crescimento, da aprendizagem. E, às vezes, eu acho que a pessoa ela comete 2 erros. Ela cuida de um, achando que isso vai ser suficiente para cuidar dos outros. E se alguém pega numa metáfora aqui, imagina que você tem 6 plantas em casa. Você aguou uma, achando que aguando essa está cuidando das outras. Não está, né? As outras vão morrer. Essa é a primeira disfunção. A pessoa foca em uma achando que aquilo vai resolver. A outra é ela tentar colher num jardim frutos que ela só tem em outro. Então, por exemplo, a pessoa pode fazer um esforço muito grande no trabalho, mas ela não vai conquistar saúde indo todo dia para o trabalho. Ela vai fazer isso fazendo exercício, tendo a alimentação adequada, tendo um sono adequado, é outra área. Ela não vai conseguir um bom relacionamento se ela não estiver cuidando do relacionamento dela. Não adianta ter maior patrimônio, mandar presente para a esposa, para o esposo o tempo todo, se não tiver presença. E a gente vê muito isso, as pessoas perdendo uniões que poderiam ser boas porque não sabem equilibrar isso. Essa falta de consciência, né, das várias áreas da vida, de que o ser humano é muito mais complexo do que o que a gente imagina, pode favorecer esse tipo de situação, né? O que eu percebo, Saulo, é que acontecia comigo e eu vejo acontecer isso também com os empresários. A gente sempre acha que na esquina vai mudar. A próxima vai dar certo e aí eu vou ter tempo livre. O próximo contrato que eu fechar vai entrar um bom dinheiro e aí eu vou ficar tranquila porque o próximo... Então, eu vejo o empresário fazer isso. E quando ele se dá conta, se passaram 30 anos. Então, não é que ele não quer cuidar dos demais jardins. Ele acredita que na semana que vem, no mês que vem, no ano que vem, vai dar tempo de cuidar.
E quando ele se dá conta de que os jardins estão morrendo e que ele não cuidou, ele tem um AVC. A quantidade de donos de empresa que chegam até mim depois que já tiveram um AVC é muito grande. É muito grande. Por isso que, geralmente, né, o empresário que eu atendo é aquele empresário mais velho, que já tentou várias coisas na empresa e nunca dava certo. Ele fala assim, Carmen, eu não aguento mais treinar. Entra um, eu treino, ele sai. Depois eu treino outro, ele sai, eu treino outro. E eu falo, mas o teu papel não é treinar. O teu papel é ensinar a treinar. Esse que entra, você tem que ensiná-lo como é que ele vai fazer para treinar o próximo. Esse é o seu papel, não é treinar pessoas, é ensinar as pessoas a treinar pessoas, né? E aí eles começam a ir mudando um pouco essa mentalidade. Mas eu vejo que eles até querem cuidar do jardim. E eles ficam assim se corroendo, porque eles percebem que está ruindo. A quantidade de casais que se separam por causa da empresa, unidos pelo amor e totalmente separados pela empresa. Porque eles começam a discutir, levar o problema para casa, e começa a faltar dinheiro, e começa a ter problema com os empregados, né? E quando percebe, já se foi esse jardim. E é interessante isso porque, às vezes, a pessoa ela tem um raciocínio 0 ou 1, né? Quando eu resolver o problema desse jardim, eu vou gastar tempo com os outros. Mas o empresário ele não deixa de ser empresário quando ele fechar um grande contrato. Não é aí que ele vai fascinar. Porque eu acho que às vezes eles pensam assim, eu vou resolver quando eu puder não mais me preocupar. Mas espera um pouquinho. Será que ele não tem que se preocupar da forma correta agora para garantir que ele vai conseguir lá na frente ter um resultado bom? Será que ele tem que esperar fechar um contrato para começar a olhar para a empresa como uma empresa da qual ele é o dono, que ele não é o funcionário, que ele não é aquela pessoa que faz? Esse raciocínio, às vezes, faz com que a pessoa ela não entenda que ela precisa começar a ser empresário antes de fechar um grande contrato, antes de começar uma coisa diferente. E é lógico que aí tem um desafio, porque isso tira a pessoa da zona de conforto dela. Né? Porque normalmente a zona de conforto é, estou fazendo, eu sei fazer. Isso aqui eu sei fazer. Eu tenho que apertar o botão, tenho que cortar o tecido, tenho que atender o cliente, eu sei fazer. Essa é a zona de conforto. Mas ser empresário, às vezes, não é a zona de conforto da pessoa. Né? Boa. E eu achei muito boa a tua sacada de, não, primeiro eu cuido desse jardim. Quando esse jardim estiver bem bonito, eu vou cuidar do outro. Porque eles fazem isso na empresa também. Então, eu vou fechar esse contrato, fechei o contrato. Tá, mas agora eu não tenho gente para entregar. Aí vai contratar as pessoas, aí a pessoa não dá certo, a pessoa não consegue fazer, vai embora, tal. E às vezes aquele contrato que ia salvar a vida dele, ele perde. Porque aí ele foi tentar contratar pessoas. Daí depois ele vai tentar fazer outra coisa. Então, ele faz isso dentro da empresa, ele faz isso com todos os demais jardins da vida dele, e ele tenta resolver muito bem um problema para depois partir para o próximo, mas sempre ele. O momento em que ele se der conta de que as pessoas que estão em volta, elas precisam ser direcionadas para que elas possam crescer. Tem muita gente boa. Tá difícil a beça encontrar gente boa. Mas quando você encontra, investe nessa pessoa. Treina essa pessoa. Isso é uma coisa Dê liberdade interessante. para que ela possa trabalhar. Acredite nessa pessoa. Mas, assim, dizer que tá fácil, não tá fácil. É um tal de, eu tô recebendo Bolsa Família, posso ficar sem registro? Não, não pode. Eu tô recebendo seguro-desemprego, posso ficar sem registro? Não, não pode. Então, pode esperar terminar o carnaval para eu ir fazer entrevista? Pode esperar terminar as festas de São João para eu ir fazer entrevista? Então, assim, as pessoas hoje, elas colocam uma quantidade de condições muito grande para trabalhar. E você tem que procurar. É como achar ouro. Mas tem muita gente que encontra e aí não valoriza. Deixa a pessoa fazendo o dia a dia, sendo um mero ajudante, não se preocupa em desenvolver essa pessoa, para que essa pessoa pode crescer. E sabe o que o dono de empresa fala? Ele fala assim, não, mas eu não posso ensinar, porque depois ele vai sair da minha empresa. Claro que vai. Ele vai sair da empresa. Eu saí da empresa. Você saiu da empresa. Você talvez já tenha saído da empresa também. As pessoas saem da empresa e tá tudo bem.
Mas enquanto elas estiverem na tua empresa, que não sejam meros ajudantes, que façam a tua empresa crescer, que estejam lá deixando com processos, com coisas incríveis, né? Você falou uma coisa interessante, a gente até conversava um pouco antes, porque a gente vive um momento em que tem pessoas que estão precisando melhorar a vida financeira, tem pessoas que estão passando dificuldade, tá? E a gente pensa que o mercado de trabalho é um mercado que não tem muitas oportunidades. Mas é interessante ver alguém que olha pelo lado do empresário e falar assim: é difícil de achar pessoas boas, é difícil de achar pessoas comprometidas, é difícil achar pessoas que estão realmente querendo crescer com aquele trabalho e não simplesmente ir lá, bater o ponto, receber um pouquinho e voltar. E eu acho que para a gente pensar sobre isso é importante, porque se a pessoa ela quiser crescer, ela tem espaço. Ela tem aonde? Porque está cheio de oportunidade que não está sendo preenchida porque a pessoa não está se preparando para isso. Ou seja, quando a gente ouve um empresário que está tentando encontrar alguém, será que não tem uma pessoa que quer realmente crescer com aquele trabalho, com aquela atividade? Ou seja, a gente tem uma visão de que falta oportunidade, mas eu acho que falta oportunidade para a pessoa que ela não quer crescer com aquele trabalho, que ela não quer se desenvolver com aquele trabalho, que ela não quer contribuir. Tem uma regra que a gente sempre fala aqui, né? E eu adoto isso desde quando eu era office boy. Eu aprendi isso na prática, porque quando eu era office boy eu tinha que tomar uma decisão. Ou eu voltava para casa de ônibus, ou eu tomava o lanche, porque eu não tinha dinheiro para as duas coisas. E um dia eu resolvi tomar um lanche e fiquei ali no horário de almoço, não dava para voltar, eu ia voltar só à tarde, a pé, andando. E o gerente da loja perguntou se eu podia datilografar um contrato de aluguel de linha de telefone. Naquela época, a linha de telefone era colocada no imposto de renda e tinha um mercado de aluguel de linha de telefone. Você olhava no jornal, tinha lá, aluga número tal, aluga número tal. Hoje você vai numa farmácia e compra um chip de celular. R$10. R$10. R$10 o chip de celular. E ele me perguntou, eu estava ali, né, no horário de almoço, falei, mas posso fazer, né? Fui lá, datilografei e esqueci. Um tempo depois surgiu uma vaga de faturista. E, poxa, era um emprego muito melhor, você tem que ficar andando debaixo do sol, salário era melhor, você estava ali dentro, usava uma máquina elétrica. Mas tinha um amigo meu que trabalhava Máquina mais... elétrica era tudo de Máquina bom, elétrica né? era tudo. Fala Assim. sério. Era a segunda razão pela qual eu deixava de tomar o lanche. Quando eu ia fazer a aula de datilografia, você podia fazer na aula máquina manual, que era o que a gente dava conta de pagar. Mas aí, se você tivesse um dinheirinho a mais, você podia pagar para fazer na máquina elétrica. E hoje eu ainda digito, né, com as mãos assim. Tem pessoas... ASDFG, cedilha, LK, JH. É. ASDFG. Então, para mim é isso, digito sem olhar para o teclado, mas é por conta da datilografia. Eu acho que devia voltar os cursos de datilografia. Porque é sério, gente. É tão óbvio que é ASDFG. Agora o pessoal fica tudo assim. É com tão dois estranho, dedos, né? Agora, digitam rápido, né? Tá certo. Mas aí eu perguntei para ele, falei, escuta, por que eu e não essa pessoa que está mais tempo? E ele me falou, por conta daquele dia que você datilografou o contrato. Porque antes de pedir para datilografar, eu tinha pedido para ele. E ele me respondeu, eu não posso porque eu estou no horário de almoço. E está tudo bem, não vai prejudicar ele, não mandou embora, nada disso. Mas ele me falou, eu percebi que você estava disposto a buscar algo mais, fazer algo mais. E aí isso foi um princípio que eu segui na minha vida. Nunca tive que pedir aumento de salário, nunca tive dificuldade com isso, mas sempre tem essa regra, fazer algo mais. Agregar valor naquilo. O job description, aquilo que você tem que fazer, é o mínimo. Você vai crescer, não é porque você faz o mínimo, você vai crescer porque você faz algo a mais. E às vezes é difícil as pessoas terem essa mentalidade, né? Difícil, e você acabou de dar um exemplo exatamente do que eu ia falar agora. Então, eu estava só esperando você terminar o exemplo, porque você ilustrou muito bem que um assunto que eu quero trazer é ambiência. Mas não somente ambiência física, onde é que é o teu ambiente, as pessoas com quem você convive, mas ambiência que hoje fica aqui, né? Quais são as redes sociais que você frequenta? Porque o que mais você encontra nas redes sociais é: se o teu patrão te pediu para fazer uma coisa que você não foi contratado para fazer, me procura. Escreve aqui o teu nome, me procura, porque nós vamos processar. Porque acúmulo de função, isso é dupla função, o que é que seu patrão está pensando? Isso é o que mais tem nas redes sociais. Você entra nas redes sociais e fala justamente isso.
Sendo que, da forma que você colocou, se você tivesse ido atrás do que já era lei naquela época, porque era 1943, mas não era uma prática que era levada da forma que ela é conduzida hoje, de que tudo é acúmulo de função. Se você for considerar isso, a pessoa não cresce, não se desenvolve, né? Não tem nenhuma chance de aprender algo novo, porque eu fui contratado só para fazer esse pedacinho. E aí tem uma geração toda mimimi que tem muito orgulho de dizer que eu faço só esse pedacinho. Gente, eu sempre quis fazer aquilo rápido que eu tinha para fazer, para eu poder ir nas outras mesas para ver o que mais eu tinha para fazer. Porque se eu fizesse rápido, eu ia aprender coisas novas. E se eu demorasse para fazer, não. E isso é ambiência, seja ambiência física ou até mesmo das redes sociais, o que é que você está acreditando, o que é que você está consumindo, e isso é muito difícil para o dono de empresa, porque tem uma quantidade, né, de pessoas nas redes sociais falando, empregado, você está cansado? Você sabia que tem o CID do cansaço? É só você ir lá no médico e falar, eu estou cansado, pode colocar aí o CID do cansaço. Só que não tem o CID do cansaço para o dono de empresa, né? O dono de empresa vai cansado, doente, de todo jeito, vai lá estrupiado trabalhar. Então, existe uma fábrica de processos na justiça. Você soube que ontem, exatamente ontem, um rapaz foi divulgado, né? Noticiado ontem, porque saiu o resultado ontem, mas o rapaz ele entrou na justiça porque dentro do horário de trabalho ele foi mordido por um cachorro. E aí você me fala, nossa, mas o que é que um cachorro estava fazendo na empresa? Ele trabalha home office, o cachorro é dele. Tá brincando. Eu não tô brincando, é sério. Ele entrou na justiça e o advogado dele alega que a empresa tinha que ter um código de conduta para ele trabalhar em casa. A empresa não falou para ele que ele não poderia ter deixado o cachorro no meio das pernas dele, e quando ele foi sair, tipo, a cadeira pegou um pedaço do cachorro, o cachorro se assustou e mordeu ele. E o cachorro é dele. Meu Deus do céu. E o advogado alega que ele deveria ter recebido um código de conduta para poder trabalhar em casa. Eu já vi a pessoa que trabalha em casa reclamar que a cadeira está inadequada, que a luz está inadequada, que ele tem que pagar a internet. Eu já vi muita coisa. Mas essa do cachorro é diferente. Essa é do outro cachorro nível. é outro nível. Por sorte, o judiciário diz que não iria considerar, mas é possível que eles ainda entrem em segunda instância. Mas o judiciário não concordou com os argumentos, né, que o advogado dele apresentou. E aí que a gente percebe que tudo é uma narrativa, né? Porque é claro que se, por exemplo, você tem um equipamento de proteção na empresa para usar e a empresa não te orienta, não te cobra que você use, não te aplica uma advertência, é responsabilidade da empresa. Mas o seu próprio cachorro na sua própria casa, aí eles querem aplicar esse mesmo princípio de que a empresa deveria ter orientado com o cachorro dele. Então, assim, é surreal as coisas que acontecem. Neste caso, o judiciário teve bom senso. Mas vamos ver os próximos capítulos dessa história. Porque se der ganho de causa, abre precedente. E daqui a pouco vira uma súmula, uma jurisprudência. E aí é um resultado ruim para todo mundo, porque aí o home office deixa de ser uma alternativa, que eu vejo muitos amigos meus que são empresários, que são diretores, presidentes de empresas, que estão voltando exatamente por conta de riscos e problemas que está sendo mais difícil administrar. E isso dificulta para todo mundo, principalmente nas grandes cidades, em que o deslocamento é complicado, às vezes a pessoa passava 2, 3 horas no ônibus, e para essa pessoa trabalhar em casa é uma alternativa boa. Só que se a coisa caminhar nessa direção, pode ser que volte a uma situação em que pode não ser a melhor para todo mundo. E isso é ambiência também, né? É a pessoa escolher para onde que ela vai olhar. Eu vou ficar ouvindo essas pessoas que estão o tempo todo falando que eu não devo fazer nada, que eu não sou pago para fazer, que não está na minha descrição, ou eu devo buscar aprender, crescer? A pessoa tem que tomar decisões, né? Eu sempre digo, o mundo é dos trouxas. Por quê? Lembra quando a gente fazia faculdade, que davam aquele trabalho, 5, 6 pessoas no grupo? Sempre tinha um trouxa que fazia o trabalho. Era o único que aprendia.
Os É. outros só colocavam o nome deles. O mundo é dos trouxas. Então, sempre tem um cara que fica datilografando até tarde o contrato. É o que foi promovido, entende? Então, muitas vezes, naquele momento, talvez você até tivesse sido chamado de trouxa. Olha lá o trouxa do Saulo, ficou lá datilografando. Vambora, gente, vambora, vambora, né? Deixa ele aí trabalhando até tarde. Então, essa é uma ideia, né, da pessoa ter que tomar suas decisões, porque você é livre para escolher, mas depois você é escravo das suas decisões, porque as consequências virão. De acordo com... Plantar é uma escolha, mas colher não é uma escolha. Colher vai Colher. acontecer. E tem uma coisa interessante que você comentou do ambiente que você está, porque as pessoas querem crescer, elas querem se desenvolver, elas querem ter uma qualidade de vida melhor, querem ter mais dinheiro, e tá tudo certo com relação a isso. Só que na hora de E de preferência fácil, rápido e no tigrinho. Esse é que é o problema, né? No tigrinho. Na hora de buscar um modelo, na hora de buscar um padrão, essas pessoas não estão olhando para as pessoas certas. Não estão olhando para aqueles que trabalharam, que fizeram alguma coisa. E muito por quê? Porque a gente tem dificuldade de lidar com a internet. O que você vê na internet é aquela pessoa que às vezes conseguiu dinheiro fácil, a propaganda do tigrinho, as bets, né, são assim, coisas absurdas. Tem levado milhões de reais para as pessoas que poderiam estar cuidando da sua família, poderiam estar cuidando dos seus filhos, poderiam estar cuidando de si mesmo e gastando dinheiro com uma coisa que ela não... A chance dela ganhar é muito pequena. É lamentável. Não. E no Brasil é liberado, mas tem muitos países que é proibido. Eu passei um bom tempo ano passado na Nova Zelândia, lá é proibido, isso não existe. Lá não tem tigrinho, não tem apostas de jogo, não tem isso lá. Tem a tradicional loteria e tá tudo bem. E só, né? Então, é assim, é uma questão mesmo do país permitir isto. Onde nós já temos um povo tão sofrido, que ganha tão pouco, que fica aí vivendo de ilusão e gastando o pouco dinheiro que tem. Eu conheço pessoas que se mataram por causa do tigrinho. Caramba. De verdade. Na minha cidade isso aconteceu, das pessoas tirarem a própria vida porque tinha uma quantidade de dívida tão grande que não ia conseguir sair disso e se matou. Meu Deus. Pessoas que estão em depressão. As pessoas, elas fazem dívidas gigantescas e tem influenciadores. Eles sim ganham muito dinheiro com o tigrinho, mas ganham dinheiro deixando os demais doentes. E aí você vai perguntar, a pessoa não aposta no tigrinho, né? Com certeza, não é Ela besta, não né? gasta o dinheiro Senão ela vai dela. gastar todo o dinheirinho dela que ela ganhou lá no tigrinho, né? Vai perder tudo. E é muito em função dos modelos que a gente tem, e a internet torna isso muito acessível, né? A gente tem modelo de tudo que a gente quiser. E aí as pessoas buscam os modelos aparentemente mais fáceis, aqueles que conseguiram sem esforço, que é o cara que acertou, que é 1 em 1 milhão de pessoas, quando existe de fato, né? Porque eventualmente até a gente tem propaganda enganosa nessa área, mas se a gente utilizar a internet para buscar modelos adequados, para buscar pessoas que estão fazendo, pessoas que estão realizando, a gente tem essa oportunidade. Só que a gente precisa se policiar com o que a gente traz de modelo para o nosso mundo mental, aquilo que a gente está alimentando a nossa mente. A gente cuida muito, você não vai no supermercado e compra um ovo estragado e leva para casa. Você não compra um saco de arroz com data de validade vencida e traz para casa. Mas a gente traz muita porcaria para dentro da nossa mente com o celular. E a gente precisa começar a se policiar com relação a isso, porque é difícil a gente ver o quanto as pessoas estão gastando tempo no celular. Teve uma vez que eu conversei com uma pessoa que ela estava... minha vida não está muito boa, eu não sei o que é. E eu comecei a fazer uma pergunta que tem repetido há cada vez mais tempo. Assim, quanto tempo você tem gastado com o celular? Quanto tempo você tem gastado com ele? E normalmente a pessoa fala assim, não gasto muito tempo não, é 1 hora, 2 horas por dia. Aí quando você abre aquele programa que mostra, né, com o que ela tem gasto, tem lá 8 horas. Teve uma pessoa que eu peguei 8 horas por dia com o celular. Já tinha abrido o celular algo em torno de umas 300 vezes por dia. Aí os aplicativos que ela mais consumia, que mais levava tempo, YouTube, Instagram e TikTok. Aí você vai no perfil que ela segue no Instagram e no TikTok. Tá explicado por que a pessoa não tá bem, né? E é engraçado que elas falam 1, 2 horas por dia como se isso fosse pouco.
Com 1, 2 horas por dia, você aprende um novo idioma. Com 1, 2 horas por dia, você aprende uma profissão. Você aprende uma nova habilidade que pode mudar a sua vida. Mas sabe por que eu acredito que elas fazem isso? Porque elas não acreditam que elas têm capacidade de ter um resultado diferente. Elas não acreditam que talvez elas possam passar as férias em Paris, ou que talvez elas possam ir para a Disney, levar a família toda. Elas acabam não acreditando que a vida dela está nas mãos dela, nas decisões que ela toma. Que as decisões que ela toma agora, de onde ela vai colocar 1 ou 2 horas por dia, vai construir a vida que talvez ela nunca nem sequer tinha sonhado. Mas ela não acredita. Então, as pessoas elas acham que é normal você ficar no celular 1, 2 horas, que eu não estou gastando muito tempo. E está gastando muito tempo. Mas o dia que elas se derem conta de que sim, é possível e que isso só acontece num país capitalista, onde você pode estudar, crescer e ser quem você quiser ser. Eu disse, com 14 anos de idade, eu tinha que ajudar em casa. O dinheiro era todo contadinho, tinha que pôr lá na mão da minha mãe o dinheiro, gente. Não era assim que eu trabalhava e ficava com o dinheiro, não. Tinha que ajudar em casa. Eu me lembro da minha mãe, às vezes, o pacote de salsicha vinha 8, em casa nós éramos em 7. Então, ela cortava uma salsicha e uma rodelinha para cada um, para poder dividir a salsicha para todo mundo poder jantar. E era uma coisa assim, muito sofrida, muito sofrida. Mas não era essa vida que eu queria. Por quê? Porque eu tinha visto outra vida nos livros. E era aquela vida que eu tinha visto nos livros que eu queria. Eu queria ir para Roma, eu queria entrar no Coliseu, eu queria ver as coisas, eu queria ir para a Grécia, eu queria ver as coisas que eu tinha visto nos livros. Então, eu sempre tive essa percepção de que eu ia chegar em outros lugares. Não sabia muito bem como. E quando eu fui fazer faculdade, minha mãe, naquela inocência dela, falou que eu não devia fazer faculdade, que eu devia arrumar um emprego no Bradesco. Porque Que ela... era o sonho dos pais, era ver a filha No trabalhando banco. num banco. Porque ela dizia que eu ficava muito bem de vermelho, né? Então ela falava, mas você fica tão bem de vermelho, você devia trabalhar no Bradesco, porque tinha a moça Bradesco que ajudava a colocar lá, só os fortes vão entender o que a gente tá falando, tá? Mas tinha o cofrinho, cortava o cofrinho, punha na máquina de moeda, então eram as moças Bradescos, porque lá era a automação, o futuro, né? Uma máquina que conta moeda sozinha. Isso para minha mãe era o máximo. E era o lugar que ela sonhava que eu fosse trabalhar. Ela ficou muito decepcionada que eu quis fazer faculdade e ela disse que eu ia sofrer muito e ela tinha razão. Eu vendia sanduíche, eu vendia camiseta, eu vendia tênis, eu fiquei desempregada umas 4 vezes na faculdade. E cada vez que eu ficava desempregada, eu ia fazer outra coisa. E hoje, quando eu olho para isso, eu vejo, foi assim que eu aprendi a vender. Foi assim que eu aprendi a me virar. Foi assim que eu aprendi que fome, ninguém morre de fome se não quiser. Você só morre de fome se quiser. Carmen, agora vem uns mimimis, né? Tem gente que passa fome de verdade. Tem gente que não se levanta. Tem gente que não se levanta. Porque se você quiser, você se levanta. E você consegue fazer a sua história. Então, isso que eu amo o capitalismo. Que separa aquela pessoa que foi fazer história daquela pessoa que falou, ai, mas isso é acúmulo de função, eu não vou fazer. E que fala assim com o dedo no nariz do dono de empresa. E se não tiver bom para você, me mande embora, tá? Não, não te mando embora. Você foi contratado para trabalhar. Você pediu para entrar, se você quiser, você pede a conta. Simples assim. E se não fizer o que está no contrato, infelizmente, é uma justa causa. Então, existem pessoas que querem crescer, existem pessoas que querem simplesmente levar a vida e fazer o churrasco no final de semana, ir para a praia, e tá tudo bem. Mas para mim, Saulo, uma empresa é um lugar que se realiza sonhos. O dono da empresa, ele tem seus sonhos para realizar. E cada empregado que está ali tem seus sonhos.
Na minha empresa, tem uma que está terminando a faculdade agora, vai se formar. Tem gente que quer comprar sua própria casa, que está tendo filhos, está tendo seu segundo filho, tirou CNH semana passada. Cada pessoa tem os seus sonhos para serem realizados. E a empresa deve ser um veículo para isso também. Com certeza. E cada cliente que chega na sua empresa está ali em busca de um sonho. Carmen, mas a gente vende pizza. Quem nunca sonhou com uma pizza? Carmen, mas a gente vende blusa. Quem nunca sonhou com uma blusa? Não importa. Você é a solução do problema de um alguém. Seja uma empresa B2B, B2C, não importa. Você é a solução para alguém. E cada fornecedor também tem seus sonhos. Tem uma coisa que eu acho muito importante a gente pensar na empresa como esse ambiente de desenvolvimento. Porque a melhor coisa que você pode tirar de uma organização não é o salário. O salário é importante, nada de errado com isso, faz parte, você precisa, mas é a experiência que você vai ter ali, é o que você pode aprender naquele ambiente. Porque você passa 8 horas e 8 horas para manter dentro da legislação, porque muita gente passa muito mais tempo do que isso. Mas você passa um tempo dentro daquela empresa, se você não sai dali com alguma coisa que te agrega como ser humano, como se tornar uma pessoa melhor em termos de conhecimento, contatos, disciplina, experiência, você não está tirando dali o que aquele ambiente tem de melhor. E aí uma coisa, lembrei que você falando dos empresários que têm dificuldade de falar assim, eu treino e a pessoa vai embora. Teve uma vez que a gente estava fazendo turnaround de uma empresa em São Paulo e a área de TI, exatamente isso, né? Entrou a pessoa, ela vai trabalhar um tempo e depois ela sai. E como é que você resolve isso? Reconhecendo que essa é a realidade, montando um sistema de treinamento eficiente. Assim, vai ter o treinamento da maneira mais eficiente, você sabe que aquela pessoa vai trabalhar um tempo, depois ela vai sair e tá tudo bem, ela vai crescer, vai seguir a vida dela, mas você tem um modelo que vai treinando as outras pessoas que estão chegando de maneira mais simples. E é possível fazer isso hoje em dia de uma maneira muito mais eficiente do que o que era possível há alguns anos atrás, né? E talvez um dia ela até volte. Hoje mesmo, a pessoa que é meu braço direito na empresa é a terceira vez que ela está comigo. Ela começou com 17 e tinha aquele sonho de ir para uma multinacional, tal. Eu até foi embora, eu até ajudei quando ela foi para uma multinacional. E assim, saiu, ficou um tempo, passou. Hoje ela tem quase 40 anos. Então ela tem uma outra cabeça, uma outra visão. Descobriu que multinacional não é aquele sonho que as pessoas Descobriu. imaginam. Mas não vamos contar. Deixa as pessoas viverem. Não conta, não conta. Corta essa parte, deixa as pessoas viverem o seu sonho de ir para multinacional. E eu acho que elas precisam ir para elas descobrirem. Caso contrário, elas vão ficar igual o Shakespeare diz, né? Que o maior amor é aquele que você nunca viveu. Uhum. Então, elas vão ficar achando que perderam uma grande oportunidade. Deixa aí. Então, eu acho assim, às vezes as pessoas até voltam, ou assim, por exemplo, eu tenho pessoas que trabalharam comigo, a Lucy trabalhou comigo 10 anos. Onde é que a Lucy está? Ela é diretora de RH na Escócia. Onde é que eu vou em agosto? Visitá-la na Escócia. Então, assim, as pessoas, elas crescem. Luciana trabalhou comigo 5 anos. Onde é que a Luciana está? Ela cuida de 25 plantas diretamente de Madrid. As plantas estão em toda a Europa. Outro dia ela me mandou uma mensagem no WhatsApp dizendo que bom que eu insisti para ela tirar carta, né? Carta de motorista, CNH, carteira de motorista. Lá na minha cidade a gente fala carta, tirar carta, que feio. Então, porque ela tinha acabado de devolver o carro que ela tinha alugado, né, lá na França, e ela tinha dirigido 900 quilômetros visitando as plantas, né, da empresa que ela cuida lá na França. E ela assim, ainda bem que você insistiu, viu? Se eu não tivesse insistido, eu não tinha ido. E agora eu preciso, acabei de dirigir 900 quilômetros e me lembrei de você. As pessoas crescem. A Gilane, que trabalhou comigo, ela é controller na Alemanha. Tá tudo bem, como é que eu ia segurar essas meninas comigo? Mas até hoje eu tenho processos que elas deixaram comigo há mais de 20 anos atrás. E os resultados que elas traziam para a empresa eram incrível. Porque elas são pessoas incríveis. E elas não saíram da minha vida, elas só estão em outra empresa e tá tudo bem. A pessoa está crescendo, está se desenvolvendo, faz parte, né? Não é aquele ideal que a pessoa entrou, tem que morrer dentro da empresa.
Eventualmente pode acontecer, mas esse não deve ser o projeto, né? Não deve ser o plano da pessoa trabalhar até o final de uma empresa. Como não deve ser para um empresário também ficar com aquela empresa para o resto da vida. Eu penso muito nisso, né? Eu falo assim, você só é empresário de fato quando você entende que aquele negócio que você está montando, ele deve ser vendido um dia, deve passar a outras mãos. E esse processo deve ser muito bem pensado. Porque se a pessoa não se planeja para isso, ela não aproveita aquilo que pode ser exatamente um grande ativo na hora dela sair, e às vezes ela destrói a segunda, terceira geração dela, porque vai passar para pessoas que não são empresárias, que não têm o conhecimento, que não têm a disposição. Eu me lembro uma vez, na época, assim que eu saí da faculdade, a gente montou uma consultoria e eu peguei uma empresa que estava na terceira geração. Era uma empresa de água mineral, mas assim, completamente destruída, por quê? O empresário inicial era um cara de visão, construiu, deixou para os filhos conseguiram manter numa época em que aquilo era, tinha uma reserva de mercado, ninguém tinha condição de extrair a água e vender como eles vendiam. Agora, a hora que chegou na terceira geração, a coisa desandou completamente. Tinha 14 irmãos dentro da gestão da empresa, e a primeira coisa que a gente teve que fazer foi afastar 7 deles, que não tinham a menor condição de estar onde estavam. E assim, almoço de fim de semana esquece, né? Porque era todo mundo brigando, um acusando o outro, um caos. Ou seja, ele construiu um patrimônio que deveria ajudar a família a viver bem, e por falta de pensar como empresário, por falta de pensar no processo de sucessão, por falta de pensar que o negócio é um negócio que ele deve ser vendido, ele deve ter a vida própria dele, que não pode ser ele, acabou com o patrimônio e com a família. É verdade. Eu sempre falo, seus filhos são seus herdeiros, não necessariamente seus sucessores. E às vezes a pessoa está ali naquela empresa pequena que mal dá para ela se sustentar. E ela acha que colocando os filhos dentro da empresa vai ser mais gente trabalhando e daí a empresa vai dar certo. E quando vê, esses filhos vão crescendo, crescendo e aquela empresa continua, né, com aquelas dificuldades, Eu tinha uma né? regra comigo que eu e um amigo meu que a gente cunhou essa frase: nunca contrate alguém que você não possa demitir. Então, não contrata um familiar, não contrata um filho, porque senão você pode ter um problema. Porque lá na frente, demitir uma pessoa dessa é complicado, né? Então, se você não pode demitir, não contrate. Não só demitir, como aplicar advertência, fazer uma, né? Fazer a gestão do dia a dia. Às vezes a pessoa fica até constrangida, né? E eles dizem assim: não, porque meu filho fica usando o celular o tempo todo. Tá, mas é seu filho, então é terapia familiar, não é para mim que você pergunta. Se você tem um empregado que está usando celular, você me pergunta que eu te ensino como é que você faz a política de uso de celular. Você pode ter uma política de uso de celular corporativo, uma de celular pessoal, né, de equipamentos eletrônicos, isso tudo eu te ensino. Mas se é o teu filho, é terapia familiar, não é comigo. Né? E é Então, assim, é complicado porque complicado. você acaba misturando dois papéis, né? O papel, às vezes, de pai e o papel de gerente, de dono da empresa. E a gente tem dificuldade de lidar com esses papéis. E o problema é quando você não lida com eles de uma maneira muito consciente, você desestabiliza todo o sistema. Isso acontece dentro da família, acontece dentro do trabalho. Se a pessoa sai do papel que é dela, o pai ou a mãe, que saem do papel de ser pai e ser mãe para ser só amigo dos filhos, desestruturou todo o sistema. Num papel, numa empresa, se a pessoa sai do papel dela, ou de empresário, ou do gestor, ou do subordinado, você desestabiliza todo o sistema. Sabe o que eu tô lembrando? Tô lembrando que o contrário também acontece, né? O empresário que acha que é mãe do empregado. Então ele fica assim: eu não É. acredito que você faltou de novo, mas eu já falei 1000 vezes que quando falta você não pode fazer assim, tá, 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 tá. E acha que é mãe, né? E fica lidando com aquilo, né? Já falei 1000 vezes pra você, eu não acredito que você, sabe? Então lida como se fosse mãe de todos os seus empregados. Tem o contrário também. Uhum. Então tem Sai do esse. papel de empresário, de gestor, para virar um familiar daquela pessoa. Aham, e chora junto e fica chateado porque a pessoa montou um grupo de WhatsApp e não a convidou para participar, sabe, coisas assim. Você tá achando graça? Te mostro lá no Instagram quanta gente que me manda isso. Carmen, você acredita que os empregados montaram um grupo de WhatsApp e não me chamaram? Eu falei: sorte sua,
porque isso pode trazer um processo para você. Se você ficar se comunicando com seu empregado fora do ambiente de trabalho, sorte sua que não te chamaram. Não, mas eu queria saber o que eles estão conversando. Eles estão conversando Nossa, assunto deles, assunto deles. Parece que, às vezes, o dono de empresa também esquece, né, que ele já foi empregado e que tem assunto que é assunto deles, entre eles. Eles têm sua própria vida, né, e eles ficam com ciúmes. É uma coisa, assim. Então, é bem bacana isso que você trouxe, porque é a mãe, pai, né, que inverte o papel e, de repente, tem que ser empresário, e é o empresário que também quer ser mãe e pai dos empregados. Então, é bem complicado essa relação quando quando tem essas distorções. Cada um não está dentro do seu papel. é mais ou menos assim, o nosso organismo funciona porque o coração é um bom coração, o fígado é um bom fígado, o estômago é um bom estômago, o intestino é um bom intestino. Se algum resolver fazer o trabalho do outro, vai ter um problema. E as instituições, os organismos sociais também são assim, têm os seus papéis e a gente não pode abrir mão. Não significa que a gente não possa fazer algo a mais, a gente pode contribuir, pode criar vínculos, mas isso não pode vir em detrimento daquilo que é o papel que você tem naquela organização, que você tem naquela família. E é tão interessante porque muitas vezes a gente vê isso nas famílias, né? As famílias invertem esses papéis e quando isso acontece, a família adoece. Quando acontece na empresa, a doença da empresa não dá resultado, não dá lucro, quebra, começa a se endividar, né? Eu sempre digo, uma empresa tem 3 caminhos. Ou ela vai ser dada e ela tem aí bons sucessores, né, para seguir com a empresa, ou maus sucessores, não importa, ela vai ser dada. Ou ela vai ser vendida e vai dar um bom lucro para o dono. Ou ela vai ser quebrada. Eu não vejo nenhuma outra possibilidade para uma empresa. Ou é sucessão, ou venda, ou ela vai ser quebrada, porque a gente não vai ficar aqui para sempre, E né? nem deve, né? Quando eu Chega vejo uma essa hora que coisa de lançamento vitalício, às vezes as pessoas perguntam para mim: "Carmen, você não tem um curso vitalício?" Eu falei: "Gente, nem eu sou vitalícia. Como que assim vai ter um curso?" Então, a empresa, nós não vamos ficar aqui. E às vezes a pessoa não se dá conta de que a idade está chegando e que ela não realizou os seus sonhos. Ela não fez aquilo que ela gostaria de ter feito, que ela planejou na sua vida, porque ela ficou esperando a próxima que ia dar certo, o próximo empregado que ia resolver a vida dele, o contrato que ia resolver a vida dele, e foi deixando para depois, e de repente ele não sabe nem o que fazer com a empresa, porque ninguém quer comprar, isso acontece demais, né? ninguém quer dar continuidade no negócio, E a grande maioria quebra e aí até os 5 primeiros anos. Não sei se essa estatística ainda está válida, mas mais da metade das empresas que abrem quebram antes dos 5 anos, exatamente por um problema de gestão. Não necessariamente por um problema de mercado, de marketing, mas porque não foram gerenciadas como negócios para sobreviver, que é diferente, né? Uma coisa é você ter um consultório, uma coisa é você ter um empreendimento, outra coisa é você gerenciar uma empresa para sobreviver. Uma empresa para durar aí 10, 20, 30 anos e passar para a mão dos herdeiros ou ser vendida. Precisa de uma habilidade diferente para isso, né? uhum. O que você acha que o empresário mais precisa de habilidade? Se eu fosse falar assim, olha, tivesse que escolher uma para quem está nos ouvindo, assim, eu quero ser empresário, o que isso aqui não pode faltar? Uma missão, entender o porquê que ele está sendo empresário. Eu acho que o primeiro passo é ele ter ciência do porquê que ele está fazendo aquela escolha. Para mim é muito fácil que o que eu faço hoje é a mesma coisa que eu fazia quando eu tinha 9 anos de idade. Que eu fui atropelada, que eu ia na biblioteca, você não acha que é só essa parte? Não. Quando eu estava na escola, eu ficava tentando convencer todos os meus colegas de que eles tinham que ir na biblioteca, de que eles tinham que abrir uma ficha, de que a vida deles ia ser incrível. E quando alguém ia na biblioteca e depois me falava o que estava lendo, não sei o quê, eu vibrava com aquilo, eu ficava muito, muito feliz. E eu percebo que isso acontece na minha vida até hoje. Quando um aluno meu conta de um resultado, de algo que aconteceu, né, e eu fico tentando convencer o dono de empresa de que ele pode ter uma vida diferente, que ele pode ter uma vida com mais lucro, que ele pode sair de férias,
Que não é vergonha sair de férias, não é vergonha. Não é vergonha ir no cinema de segunda-feira à tarde, não é vergonha, é inteligência, porque de sábado tem um monte de fila. Vai na segunda que não tem ninguém, o shopping de segunda-feira é maravilhoso. É inteligente, não é vergonha. Então, quando eu convenço um dono de empresa de que dá para viver diferente, é igual quando eu tinha 9 anos, que eu convenci alguém de que dava para fazer diferente, conhecer um livro, ver uma história, ver o que estava para acontecer. Então, se eu tivesse uma característica que faria com que a empresa dessa pessoa deslanchasse, é a sua missão, ter clareza da sua missão e compartilhar sua missão com a equipe. Porque tem muita gente que acha que missão é aquele papel que você cola na parede e pronto. Virou moda, né? Virou moda, põe no site, põe lá quais são os valores. Eu acho que até a Petrobras tem transparência, ética, não sei o quê. Sabe, assim, é moda, né? E não. Quando você compartilha a tua missão com a tua equipe, os seus resultados mudam. Você começa a formar cultura na tua empresa. É igual aquela história lá do pedreiro que estava ali colocando os tijolos de qualquer jeito e alguém pergunta, o que é que você está fazendo? Não está vendo, não, estou aqui assentando o tijolo. E, de repente, nessa mesma construção, um pouco mais para frente, tinha um pedreiro colocando os tijolos com muito capricho, e colocando a massa, e economizando e fazendo. E você está fazendo o quê? Ah, eu estou fazendo uma parede, é importante que essa parede fique segura. E, de repente, na mesma construção, tinha uma pessoa trabalhando com muito capricho, escolhendo os tijolos, colocando a massa rendendo, ele muito feliz e trabalhando numa velocidade muito maior do que os outros dois. E perguntaram, e você, o que está fazendo? Eu estou aqui construindo uma catedral. E um dia meus filhos vão passar aqui nessa rua e vão falar, foi meu pai quem construiu essa catedral? Será que o dono de empresa parou para compartilhar a sua missão com a sua equipe? Será que a sua equipe sabe que o que eles estão fazendo é uma catedral? Eu faço questão que cada pessoa que trabalha comigo, que se envolve no meu projeto, veja o que a gente faz com os donos de empresa, com a vida dos donos de empresa, o impacto que isso gera, porque é uma catedral. E todos nós estamos construindo uma catedral, mas às vezes a gente não tem a consciência. E aí, ir trabalhar é chato, porque você tem que acordar cedo. Às vezes pegar ônibus, pegar o carro, pegar trânsito, não sei. Ficar o dia todo trabalhando com pessoas que para você não significam nada. Fazer uma atividade que para você não significa nada. Aí, de verdade, você está jogando a vida no lixo. Então, eu acho que ter clareza da sua missão e compartilhar a tua missão com o mundo é o grande diferencial que separa um empreendedor que está ali fazendo tudo sozinho de um empresário. Isso é interessante, Carmen, porque você comentou do comunicar. Eu vejo que muitas vezes o processo de comunicar ajuda a consolidar e estabelecer compromisso. Porque quando você escreve uma missão, prega na parede, é simples. Mas quando você vai conversar com alguém, você fala para aquela pessoa qual é a missão da empresa, por que que a gente está ali, qual que é o nosso objetivo principal, aonde a gente quer chegar, por que que a gente existe, isso gera um nível diferente de comprometimento com o que você está falando e te ajuda a consolidar isso, porque de repente você comprou uma missão, né? Que é muito fácil hoje, você entra na internet, pega no chat GPT, minha empresa trabalha com pizza, me dê aí 10 sugestões de missão de uma pizzaria, vai aparecer ali, né? Mas será que aquilo é realmente a missão do seu negócio? Tem a ver com a sua história? Faz o seu sangue correr? E eu gosto de finalizar a reunião de missão perguntando para a equipe, e o que é que essa missão tem a ver com a sua missão? E se realmente não tem nada a ver, a pessoa está jogando a vida dela fora. Vai procurar uma outra coisa, não tem nada de errado com isso, né? Às vezes eu sempre falava, quando a gente estava em cargo de direção, mas se eu demitir a pessoa, eu vou acabar com a vida dela. Às vezes você vai acabar com a vida da pessoa se você mantiver ela dentro de um trabalho que ela não tem conexão com aquilo. Às vezes o problema de desempenho dela é porque ela não tem conexão, que não é o que ela gosta, que não é aquilo com o qual ela se identifica. E você está travando a vida da pessoa porque você não está dando liberdade para ela correr atrás do que realmente tem significado para ela, né? Eu fui demitida.
Eu fui demitida de uma multinacional americana. Eu trabalhei lá e eu ia ser promovida e eu ia me mudar para uma outra cidade, que no caso é a cidade onde eu morava. Eu trabalhava em outra cidade, eu ia voltar para a cidade onde eu morava, que lá tinha uma das unidades da empresa. Eu ia ser a responsável do RH e assim, eu ajudei a fazer o layout da sala, tudo, tá tudo certo. E aí eu fui demitida. Eu fiquei doente. Eu fiquei doente, doente, com febre. Eu não saía mais da cama, eu não queria mais ir para a faculdade. A pessoa que atuava, né, no RH, no treinamento, que era uma pessoa muito querida, ela vinha em casa quando ela saía da fábrica, né, no final do dia, para ver se eu estava melhor. Eu não queria receber ninguém, eu não queria ver ninguém, eu fiquei doente. Você entrou em depressão quando saiu da empresa. Saíram comigo, foi horrível. Aí a pessoa fez a demissão na portaria. E aí eu falei: "Ah, ok, eu vou no setor pegar minhas coisas, né, me despedir das pessoas". Ela tirou assim da gaveta: "Não, não, eu já peguei tudo para você, tá aqui". Uau! Não, gente, a gente acha que isso é absurdo, né? É o padrão que muitas vezes a gente encontra em multinacionais, né? É assim mesmo. Porque existe até uma preocupação com segurança, dependendo da área, é um procedimento e a gente não avalia o impacto que isso tem nas pessoas, né? Não, demitiu, dependendo da função da pessoa, assim, comunicou dali para fora e você não volta mais, né? Parece absurdo, mas não, isso é muito comum. E durante todo o tempo em que eu estava me sentindo a pior pessoa do mundo, eu encontrava os piores empregos do mundo. Empregos que não pagavam, empregos que não registravam, empregos para pagar salário mínimo e eu não conseguia pagar minha faculdade, e eu não queria mais ir. De repente, eu comecei a me sentir útil num lugar horrível que eu trabalhava. No Ministério do Trabalho, dentro da minha cidade, era uma agência que tinha uma salinha lá dentro, minúscula, e eu trabalhava, não tinha nem cadeira para eu sentar, era um banco de jardim. Uau! Então, é verdade isso. E era um lugar horrível, eu ganhava um salário mínimo e aquilo era uma consultoria. Mas eu comecei a fechar vagas para muitas empresas e essas pessoas voltavam me agradecer. E eu comecei a ver que aquilo que eu fazia era importante, mesmo estando num lugar horroroso. E aí eu queria fazer mais daquilo, e eu queria fechar mais clientes, e aí que eu encontrei a multinacional francesa e eles me contrataram. Mas quando eu mudei dentro, tudo fora mudou assim. E eu saí de estar sentada num banco de jardim, dentro do Ministério do Trabalho, lá na minha cidade, num cantinho que essa consultoria tinha arrumado. Mas como eu comecei a amar aquilo que eu fazia, fez isso. Mas eu não sei exatamente em que momento foi, mas foi quando as pessoas começaram a mostrar que o meu trabalho tinha valor. "Carmen, eu tô amando a empresa, obrigado, eu estava sem trabalhar há tanto tempo, não sei o quê, não sei o quê". E aquilo me movimentava. Uhum. E daí, então, fui para a multinacional francesa, depois eu saí de lá para montar minha própria empresa, pedi a conta na multinacional francesa, né. Montei minha própria empresa, e aí já tinha se passado alguns anos, e um dia o gerente de RH lá daquela empresa que eu tinha sido dispensada, que eu não conhecia essa pessoa, era uma pessoa que tinha assumido o RH, e aí ele me conhecia do grupo de RH de outra cidade, lá de Campinas, e ele falou assim: "Carmen, eu queria que você desse um pulo lá na empresa pra gente conversar, não sei o que, não sei o quê". Eu falei: "Ah, legal, vamos lá", porque eu fazia treinamento, né, em empresas. A sensação de entrar vários anos depois Naquela na empresa. empresa da qual eu fui mandada embora, e eu passei, assim, na portaria. Gente, minha mão começou a suar, eu falava: "Meu Deus do céu, eu vim aqui tanto tempo", e aí eu fui entrando. Mas quando eu entrei, eu vi o rapaz que teoricamente era meu colega de trabalho, que era estagiário, e eu também era estagiária, eu ia ser efetivada com essa promoção, que eu ia ficar responsável pelo RH da minha cidade, ele foi efetivado. Ele estava na mesma mesa. Uau. Na mesma mesa. Na mesma mesa. Daí eu olhei do lado, a pessoa que foi a pessoa que me dispensou, na mesma mesa.
Nada lá tinha mudado, a vida dessas pessoas não tinha mudado. Justamente no ano que eu tinha feito um treinamento de desenvolvimento pessoal, que eu fiquei 2 meses no Chile. E que eu conheci pessoas incríveis nesse treinamento. Eu já estava com uma viagem marcada para o México, que eu fui a convite da Cristi Legarreta, que ela me convidou para ir para o México para a gente dar treinamento sobre perdão. E a gente viajou o México todo. E a minha empresa crescendo. E as pessoas trabalhando. E eu já tinha uma outra viagem nesse mesmo ano, que eu ia para os Estados Unidos, pela primeira vez para os Estados Unidos, para participar também de um treinamento. Eu ia ficar mais de um mês nos Estados Unidos. E eu olhava para aquelas pessoas e eu pensei, que sorte que eu não fui efetivada. Cara, que legal! Uhul! Imagina se eu tivesse sido efetivada, se eu não tivesse sido mandada embora. Talvez eu estivesse lá até hoje. Talvez eu nem tivesse conhecido você. É. E, Carmen, isso é porque a gente tende a julgar as coisas que acontecem como se fosse o fim da história da nossa vida. E a gente sempre fala que a vida é um presente para você, ainda quando ela te desagrada. Porque muitas coisas que acontecem na nossa vida que incomoda. Vai dizer que uma demissão é uma coisa simples? Não é, não foi para você, não vai ser para ninguém que passar por essa experiência. Mas uma coisa é a gente se render à experiência. Outra coisa é a gente viver aquela experiência entendendo que aquilo não é o fim, que vão ter cenas dos próximos capítulos e que a sua postura dentro daquela narrativa, dentro daquela experiência, é que vai definir para onde vai a sua vida a partir dali. É algo desafiador, porque quando a pessoa passa por uma experiência desafiadora como essa da demissão, ela começa a questionar a própria identidade, ela começa a questionar a própria capacidade, o próprio sucesso. E talvez se a gente fale assim, não, isso é uma experiência. Experiência, ok. Está aqui, a vida me deu essa experiência. O que eu vou aprender com isso? O que eu vou fazer com isso? Aí a gente não ser vítima da situação, mas entender que se aquilo foi dado, é porque tem cenas dos próximos capítulos, que às vezes a gente não sabe qual é, mas eu particularmente acredito que a vida sempre reserva coisas boas, desde que a gente esteja preparado para ver, para aceitar e agir, fazer o que a gente precisa fazer, né? E esse que é o poder da maturidade, né? Que é o lindo, porque às vezes as pessoas vêm me contar as coisas, elas estão sofrendo tal, e eu sei que não vai adiantar eu dizer para elas que vai passar. Não. Isso é a pior coisa que se pode dizer para alguém que tá ali. Então, Porque naquela hora o papel é de consolar, de ajudar. Ela não consegue, às vezes, enxergar isso, mas ela precisa perceber. Ela não pode conectar a experiência com a identidade. Nem com as experiências boas, porque tem gente que às vezes confunde, né? Ah, porque eu tive sucesso, então eu sou alguém melhor do que os outros. Não, você tem uma experiência, aproveita essa experiência, cumpre o seu papel, mas isso não te coloca numa posição diferente em é termos só de ser parar de humano. aguar que morre. Morre, né? É só- Ah, eu tenho sucesso. Parou de aguar, morre. Né? Não tem. Eu sou o indivíduo que estou vivendo essa experiência, mas eu não sou aquela experiência. Eu adorei os jardins, né? Eu sou alguém que estou com um jardim muito bonito. Uau, meu jardim é o mais bonito de todos. Para de aguar para ver o que acontece. Exatamente. Para, que você vai logo saber que ele vai deixar de ser o mais bonito, né? Gente, o papo tá muito bom, passou muito tempo. Carmen, queria te agradecer pelo tempo, pela disponibilidade de estar aqui com a gente, compartilhando a sua história, suas experiências. Tenho certeza que isso foi muito útil para as pessoas que estão nos acompanhando. E eu queria que você deixasse aí suas redes sociais, como é que as pessoas podem te acompanhar, conhecer um pouquinho mais da sua mensagem, do seu conteúdo, daquilo que você tem para oferecer. Que top. Foi um prazer estar aqui contigo. O tão esperado podcast, né? Que nós já agendamos e viemos e que deu certo, porque agora é o momento de ter dado certo esse encontro. E a minha história. É a minha história. E eu tenho muito orgulho da minha história, de verdade. Porque eu espero que com a minha história eu consiga inspirar as pessoas de que elas possam ser, ter e fazer qualquer coisa que elas queiram. Do quanto as pessoas elas podem sonhar e realizar, de que é possível, que não precisa jogar no tigrinho, não precisa entrar com processo na justiça para achar que vai ganhar dinheiro e vai se dar bem. Não precisa. As pessoas são perfeitas e que elas podem chegar muito além.
E o dono de empresa que queira me acompanhar e entender um pouco mais sobre esse processo de desenvolvimento da empresa e crescer e ter uma equipe mesmo boa fazendo sua empresa crescer, pode me acompanhar nas redes sociais, basta me procurar como carmenvera.oficial. E está, sim, em todas as redes sociais. Legal, legal. Muito bom. Mais uma vez, obrigado, Carmen. Obrigado por você que nos acompanhou até agora. Lembrando que se você achou esse conteúdo interessante, sempre é importante deixar seus comentários, compartilhar com outras pessoas, porque esse podcast é feito para levar conteúdo de qualidade para você. Muito obrigado e até o nosso próximo podcast.